Estamos com o prefeito Erisvando Amaral, prefeito de Vitória do Xingu, um município às margens da rodovia Transamazônica, hoje administrada por um pioneiro da Transamazônica. Para esta série que a gente está desenvolvendo dentro do portal Muiraquitã, com o objetivo de lançarmos um livro e um documentário sobre este assunto, nós chegamos até Vitória do Xingu e encontramos mais um pioneiro que se destaca na vida política da região oeste do Pará. Vando, é um prazer estar conversando com você, fazendo esse registro de reportagem, e o que a gente gostaria de saber é exatamente a sua história ligada à Transamazônica. Primeiro é um privilégio poder receber vocês aqui na nossa Transamazônica, né? No município de Vitória do Xingu, no município de Altamira, onde realmente nós começamos uma história, onde eu cheguei aqui com 1 ano de idade. Então, hoje... Você veio do Ceará? Eu venho do estado do Ceará, no município de Quixeramobim, no estado do Ceará. E 1 ano ninguém sabe nada. Meus pais vieram para cá no projeto do governo federal, integrar para não entregar. Homem sem terra, ocupar a terra sem homem. E nesse projeto, em busca de melhores dias, meu pai muito preocupado com a família, uma vida melhor para a família, e até hoje, são mais de 40 anos que nós estamos aqui. Como é que foi essa transferência? Vocês trabalharam com agricultura no Ceará também ou não? Meu pai sempre foi agricultor, meus pais, e ele já conhecia em 1958, ele tinha passado por aqui, foi para o Macapá, e nesse projeto, naquele grande seca do Nordeste, onde o governo também oportunizou essa vinda dos homens sem terra, ocupar a terra sem homem aqui na Amazônia. Então, meu pai veio com esse projeto de dar melhores dias, um melhor para a família. E nós viemos para cá em 72, por ocasião da abertura da Transamazônica. E até hoje nós estamos aqui. Meu pai faleceu em 1976, no dia 18 de janeiro, passou poucos anos aqui. E minha mãe até hoje mora em Altamira, na mesma rua há 40 anos. Essa vinda, Vando, do Ceará para cá, vocês foram trazidos pelo INCRA, cadastrados pelo INCRA e vindo com o mesmo objetivo que tinha o Programa de Integração Nacional. Sim, nós viemos no projeto pelo INCRA, governo federal, governo gastronômico. Nós chegamos aqui pelo avião da Força Aérea Brasileira, o avião da FAB, e onde quem chegava em Altamira concentrava-se na agrovila João Pezinho, que fica no quilômetro 23, Altamira, Brasil Novo. E meu pai ficou aqui por um tempo, nós ficamos por um tempo na agrovila João Pezinho, depois Leonardo da Vinci, que hoje é no município de Altamira, de Vitória do Xingu, e depois veio meus tios para cá. Nós somos uma família de 10 irmãos, na época eu era o caçula, depois a minha mãe já teve mais 2 filhos, e a história é muito longa. Nós vamos comentar aqui a história, a nossa vida na Transamazônica. Foram muitas situações de sofrimento, muito sofrimento. Nós que viemos de um estado sofredor pela seca, nós chegamos aqui num estado onde não tinha nada, onde não tinha apoio, onde nós ficamos assim abandonados, ninguém sabia de onde tinha vindo, ninguém tinha conhecimento de nada. A minha mãe sofreu muito, porque a minha mãe não tinha estudo, minha mãe não tinha... Enfim, foram várias famílias, quantas e quantas pessoas chegaram ali naqueles anos passados e morreram assim rápido. Então muitas famílias desfaleceram, morreram todos aí. A malária é muito forte. Hoje, na forma... Eu não quero antecipar aqui a fala na questão pública. Hoje sou prefeito do município de Vitória do Xingu, que não existia. Vitória do Xingu era
o porto de Altamira, o único porto em 500 quilômetros em direção a Santarém, em direção a Itaituba, em direção a Marabá. O único porto aqui na região é o porto de Vitória do Xingu, que fazia parte do município de Altamira. Nunca imaginei na vida que seria um político, que trabalharia nessa área. Mas o destino vem. A minha mãe criou os 10 filhos lavando roupa. Ela ficou viúva muito cedo, com 36 anos de idade, 10 filhos para criar. Meu irmão caçula ficou com 8 meses de nascido. As pessoas pediam para ela, para a Dona Rosa, os filhos, porque iriam morrer de fome, porque realmente não era fácil a situação. Mas minha mãe, aquela guerreira, ela não deu nenhum filho dela. E conseguiu, lavando roupa, de 5 horas da manhã às 6 da tarde. E engomando as roupas, de 6:30 da tarde a 12 horas da noite. E isso por muitos anos, todo dia por muitos anos. Naquele ferro que você também é um dos pioneiros da Transamazônica, aquele ferro a brasa, né? Onde você teria que estar ali soprando ele, né? Para que mantivesse a brasa acesa para esquentar ali, para passar as roupas. Então não existia energia elétrica, não existia nada, era um sofrimento só, era uma mata. A Altamira tinha 2, 3 ruas que nós poderíamos passar, era só mata. Isso aqui onde nós estamos hoje aqui era mata pura. Então foi muito sofrimento e o governo, na verdade, eu considero que ele salvou a Amazônia pelos desbravadores que ele trouxe para cá, mas se acovardou com o povo que veio aqui e ficou largado. Você citou ainda há pouco o caso do seu pai. Você perdeu o pai quando era criança ainda, e me parece que a história, assim, o cenário que a sua família viveu naquela época, muitas famílias viveram, inclusive pelo descaso com o ser humano. Porque eu tenho um outro relato de uma pessoa, um pioneiro que faleceu em Belém, e que também a família sequer viu o corpo, não soube mais nada depois que foi levado para se tratar em Belém. E parece que a morte do seu pai também ocorreu em situações parecidas. Eu até me arrepio quando se fala na questão de meu pai, e emociona, porque hoje eu vejo tantas pessoas não sabem valorizar seus pais, e eu sinto muito. Cada vez que se fala em pai, isso chega à questão de emocionar. E é ruim quando você tem uma família amorosa, uma família que quer realmente ver um futuro para a família, e meu pai não teve esse privilégio, era o que ele sonhava, de ver os filhos formados, de ter uma esposa com alegria, com harmonia, uma família boa. E o sonho do meu pai ele não conseguiu realizar, porque 4 anos e pouco depois que ele estava aqui trabalhando aqui, devido à situação ser muito difícil, ele adoeceu, e nós estávamos nessa época morando no município de Pacajá. Ele escolheu terra para lá, estava cuidando da roça, adoecia, e não tinha hospitais, não tinha médico, era muito difícil tudo, e ele veio para Altamira. Melhorava, voltava para a roça, piorava. E eu via, eu tinha 4 anos de idade, e eu via o sofrimento da minha mãe. Para nós chegarmos aqui em Altamira, na época, levava 15 dias, que não tinha estrada cortava, não tinha ponte, não tinha carro. Era o chamado pau de arara. E eram muitas dificuldades. Meu pai veio para Altamira, piorou, e tinha uma freira aqui, que é reconhecidíssima aqui em Altamira, na região, a irmã Serafina, que hoje também já dorme. E ela foi quem deu uma atenção, e levaram meu pai para Belém. E nós só ficamos sabendo da morte do meu pai 60 dias depois. Então não veio mais nada de meu pai, não veio documento, não veio mala, não veio nada. Então não é fácil hoje, até hoje mesmo. Eu não sei assim uma definição. Você fica um suspense. Será que meu pai morreu? O que aconteceu? O que fizeram com meu pai? Porque são muitos anos para trás. Vem um testado. Está
Sepultado, né? Não sei, dizem que é no cemitério de São Sebastião, mas chegou aqui o testado de óbito através da irmã Serafina, e é isso que confirmou, que nós tínhamos a certeza que meu pai havia falecido. Depois chegou uma carta de uma enfermeira dizendo o que tinha acontecido. Meu pai estava tão alegre, que já estava de alta, e ficou tão emocionado que caiu para trás e faleceu. A vontade de chegar, de vir para cá, para cuidar da família, mas nós só tivemos a notícia. 60 dias depois, meu pai havia falecido. E o sofrimento não foi fácil. Nós ficamos largados. A minha mãe era a única saída. Minha mãe não sabia o que fazer da vida, porque ela não sabia nem por onde nós tínhamos vindo para essa região, para o Pará. Mas hoje, ouvindo várias histórias que minha mãe contava no passado, meus tios, meus irmãos mais velhos, meu pai faleceu, meu irmão caçula tinha 8 meses de nascido. Eu tinha 4 anos. Não tinha nenhum adulto ainda, né? Só tinha minha irmã com 16 anos, que casou naquele período. Casou com 16 anos de idade, minha irmã. Então, na verdade, nós fomos criados aqui por minha mãe, lavando roupa, e, é claro, o meu cunhado, que até hoje foi um pai para nós. Ele casou com minha irmã, o Domingos Inácio de Souza, um cearense também, que veio na mesma época, um desbravador, que tem uma história aqui nessa região transamazônica, que era ele, que ajeitava um leite, ajeitava um rancho de vez em quando, para nos ajudar, para ajudar minha mãe a dar uma sobrevivência para os filhos, né, para a família Amaral, que estava aqui, largada aqui na época. Então, foi muito sofrimento. Hoje, é o que faz nós atentarmos muito assim, o cuidado com o próximo, o amor ao próximo. É um sofrimento que nós passamos. Foi uma coisa muito difícil, e eu não quero hoje, sendo um gestor, deixar com que realmente pessoas possam passar por uma crise difícil que nós passamos no passado. É exatamente isso que eu queria abordar contigo. A tua história, ela reflete a história de muitas outras famílias daqui, e o governo ele fez uma propaganda e não cumpriu o que ele prometia na propaganda para muita gente, para muitas famílias. Então, há uma revolta, há um vácuo da presença do governo, do serviço que ele ofereceu, do que ele daria como educação, como saúde, como o salário que chegou a pagar, mas para receber o salário a pessoa ia para a cidade buscar, quando voltava já não tinha mais nada, não é? Porque era muito distante tudo. Na sua visão hoje de um político, de um gestor público, como é que você avalia esse projeto do governo, esse trabalho que foi feito aqui, essas famílias que foram deixadas abandonadas? A minha avaliação não é diferente de hoje. Na verdade, nós sempre fomos abandonados pelos governos. A região transamazônica é uma região muito sofredora, uma região rica, uma região boa hoje, uma região que tem realmente um futuro. Na época, para salvar a Amazônia, para salvar o Pará, para salvar essa região, o governo colocou esse projeto. E para realmente esse projeto dar certo, ele precisava do povo. Ele trouxe o povo do Nordeste e do Sul, espalhou o povo na Transamazônica, para não perder a Amazônia, para não perder o Pará. E os avanços foram poucos. Abriu a Transamazônica, um projeto bom, mas seria um projeto completo se ele tivesse dado assistência para essas famílias. Hoje, aqui próximo de Altamira, entre Altamira e Vitória do Xingu, existe um marco conhecido como o Pau do Presidente, que foi a primeira árvore derrubada por ocasião da abertura da Transamazônica. Até hoje está lá aquele marco. E por incrível que pareça, era uma castanheira. Hoje existe aquele impasse. Proibido cortar. Proibido cortar. Na época, tu era obrigado a desmatar 50% da tua terra, senão tu sairia dali, tu não tinha nenhum dos benefícios, do suporte de benefícios que eles falavam. Hoje, se tu
desmatar, tu é penalizado. É claro que nós temos que trabalhar com responsabilidade, com muito cuidado, compromisso com a Amazônia, preservando o meio ambiente. Mas o governo nos deixou, desde aquela época, em situação difícil. Hoje, por que está acontecendo o asfaltamento da Transamazônica? Parte do asfaltamento. Por que isso? Porque existe um empreendimento, Belo Monte, onde é a necessidade do governo, a necessidade do país de se usar o que é nosso novamente para levar energia para 17 estados desse país. Então o asfalto está vindo, não é porque o povo da Transamazônica precisa. O asfalto está vindo porque o governo federal precisa. Então eles não estão preocupados conosco. Principalmente, hoje com a experiência política que tenho, graças a Deus, o governo não se preocupa de trabalhar, de fazer investimentos em localidades que tenham poucos moradores, porque ali tem poucos votos. Mesmo sendo uma região importantíssima, de grande retorno, mas os investimentos são poucos, porque tem poucos votos. Infelizmente, a politicagem é assim. Se faz investimentos onde se tem um retorno político. É por isso que eu aprendi também, Ibanez. Eu aprendi muito. E hoje, o slogan do meu governo é o progresso é para todos. Porque o que nós estamos fazendo na sede do nosso município, nós estamos fazendo lá nas vicinais, lá nas agrovilas. E o povo ele é atendido por completo. A escola climatizada que tem na sede é a mesma escola climatizada que tem lá na zona rural. Se na nossa sede tem internet, por que o colono lá na roça, na vicinal, não pode ter internet? Tem que ter. Os filhos da sede do município que precisam de saber, precisam de entendimento para passar no concurso público, não pode ser diferente de um jovem que mora também lá na zona rural. Então, nosso slogan, o progresso é para todos, tem que existir em todos os lugares. Dá oportunidade ao povo do nosso município, porque não dizer região. Nós estamos trabalhando uma região toda, na política. Eu não sei se vocês estão por dentro, mas a minha esposa veio candidata a deputada estadual. É uma história que tem aqui, é filha de Altamira, e ficou aí à frente de 21 deputados eleitos. Né? Então, é um histórico, é a repercussão dos trabalhos realizados no município de Vitória do Xingu, é o conhecimento do Erivaldo Oliveira Amaral, do Vando, prefeito de Vitória, que fez com que essas pessoas pudessem sentir seguras. É o conhecimento que tem, e graças a Deus, onde nós passamos nessa região transamazônica, nós temos esse respeito, as considerações da população conosco. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, nós superamos muitas coisas. E lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Então, graças a Deus, nós superamos muitos desafios. E hoje nós estamos aí fazendo uma gestão com responsabilidade, com muito compromisso, no município de Vitória do Xingu, que era um município um dos mais pobres desse estado. Um município onde, se o IDEB estadual é um dos piores do país, o nosso município tinha um dos piores IDEB do estado. E hoje, nós já avançamos. Estamos na 8ª posição no estado. Então, no próximo ano, se Deus quiser, estaremos mais adiantados ainda. É investimento na educação, investimento na saúde, investimento no esporte, na cultura, enfim. São investimentos que venham realmente trazer um melhoramento de vida para a população do nosso município. Você está no município que vem sendo muito visado por causa da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né, por sediar esse empreendimento. E se fala muito que Vitória do Xingu arrecada bem mais que os outros municípios por conta desse empreendimento e certamente tem mais possibilidade de fazer investimentos, né, no setor público. Como é que está essa relação, Vando, de investimento e entrada de arrecadação? A questão visada é visada em todos os sentidos. Visado no sentido de um município que
que tem superado, visado no sentido de político, onde hoje as pessoas estão preocupadas em querer vir para a Vitória do Xingu, porque Vitória supostamente tem muito dinheiro, enfim, são várias situações de ser um município visado. Mas a questão política, hoje, muitas pessoas, inclusive deputado federal, que falam muitas besteiras, entendeu? É em questão de inveja política, entendeu? Quando o município era o mais pobre, ninguém ligava para o município. Ninguém queria saber do município, mas o Vando era vereador do município. O Vando estava batalhando, conhecendo o município, as deficiências do município, planejando projetos, fazendo projetos. Essa é a diferença. Nós estamos no município num pior momento, tivemos um pior momento nas melhorias, e hoje um município diferente. A arrecadação, ela mudou. Nós estamos sobrevivendo hoje de ISS, no município de Vitória do Xingu. Mas não adianta tu só ter dinheiro, se tu não tiver compromisso, responsabilidade, se tu não tiver projeto, se tu não tiver equipe, não adianta tu ter dinheiro. E esse dinheiro que você fala não é também lá essas coisas. Os investimentos sendo bem aplicados. Isso é que dá um retorno. Hoje, Vitória do Xingu, nós fizemos um trabalho assim tão compromissado e adiantou-se tanto o trabalho de Vitória do Xingu, porque tem um gestor que conhece palmo a palmo do município. Se não tivesse um gestor que não conhecesse o município, as coisas estavam andando muito lento. Então as coisas elas mudaram de repente. Vitória do Xingu existia como município, mas na prática não existia nada. Não tinha nada nesse município. Nós não tínhamos uma secretaria própria, um prédio próprio, com exceção do prédio da prefeitura, que foi convênio, e ainda numa situação deficiente. E nós conseguimos construir praticamente todas as secretarias de governo. Estamos terminando agora a obra da Secretaria de Educação, e todas as secretarias estão recebendo seu prédio próprio. Nós estamos com projetos aí audaciosos no município, onde quem mora em Altamira, quem mora em Santarém, quem mora em Marabá, ficam abismados. Mas isso é em Vitória do Xingu? É assim, é em Vitória do Xingu. É um município que ele promete. E nós temos projetos para o município de Vitória do Xingu na área do turismo. Nós precisamos de uma manutenção. Então, nós estamos trabalhando na questão de capacitação das pessoas, qualificação profissional, para que realmente, após o empreendimento do Belo Monte, que isso aí tem royalties, mas os royalties têm limite do que se pode fazer e se pode gastar. Então nós precisamos preparar o nosso povo, preparar os nossos moradores do município de Vitória do Xingu, para que eles possam estar qualificados, capacitados para encarar o mercado de trabalho, para ter seu emprego, sua renda, principalmente no projeto principal, que é o projeto de turismo no município de Vitória do Xingu. Além de turismo, quais seriam as outras áreas do investimento? O turismo, para ele ser com eficiência, ele precisa de ter vários projetos anexados. Projetos é um consórcio de projetos, na verdade. Porque um turismo sem ter agricultura não funciona, sem ter pecuária não funciona, sem ter pessoas capacitadas não funciona. Então não adianta nós termos um turismo bonito, um rio belo, um município muito bonito que promete, né, para o turismo, e tu não ter pessoas qualificadas, tu não ter a produção. Então na piscicultura, nós estamos fazendo um trabalho em piscicultura do município de Vitória do Xingu, que eu tenho certeza, não tenho medo de errar, que é um dos melhores nesse estado. É um projeto de piscicultura. Então, nós estamos nos preparando para que os investimentos na pecuária, na agricultura e na piscicultura possam ser os melhores, que essa será a questão de emprego e renda para o povo de Vitória do Xingu e região transamazônica. Ok. Prefeito Erisvando Amaral, a sua história certamente vai contribuir para esclarecer um pouco do que foi realmente o projeto Transamazônica e mais, a gente conhecer também o seu município e dizer que Vitória do Xingu, como você frisou, tem um grande potencial turístico e precisa ser aproveitado por quem de fora não conhece, está convidado a conhecer. Com certeza. Desde já a gente lança o convite aos moradores
desse país inteiro, os moradores desse mundo inteiro, que Vitória do Xingu é um município que promete. Nós temos as mais belas cachoeiras no Rio Xingu. Nós temos ali o tabuleiro em Baubau, que é onde se concentra o maior número de tartarugas, eu posso dizer, da América Latina. É onde está entre Vitória e Senador Zé Porfírio, que pode ser explorado de uma forma responsável e também ao turismo. Nós temos o Rio Xingu, nós temos os canais da usina Belo Monte, nós temos os diques da usina Belo Monte, nós temos a usina propriamente dita. Tem os eventos anuais. Tem os eventos anuais, nós vamos construir o Centro de Convenções da Transamazônia, que é uma obra enorme, que já está o projeto pronto. Nós temos vai acontecer também o único planetário em toda a região desse estado aqui, um planetário moderníssimo, onde você vai poder concentrar com um grande auditório. É uma obra também que vai acontecer em Vitória do Xingu. Enfim, nós temos vários projetos que, sem medo de errar, serão um dos melhores projetos para o turismo desse país. Okay. Muito obrigado, prefeito.